Olá a todos, bem-vindos à sexta aula de Matemática 6. Nesse segundo momento da disciplina, nós estudaremos um pouco de cálculo diferencial e integral. Então, nós começaremos aprendendo o que são os limites e o conceito de continuidade, para depois, na próxima aula, falar de derivadas e futuramente de integrais, ok? Muito bem. Então, vamos começar falando o que seria a ideia intuitiva de limite. Então, limite, a gente já conversou um pouco sobre isso lá em Matemática 1 ou Matemática 2, quando a gente falava de progressões em geral, mas especialmente progressões geométricas, né? A gente falava em soma infinita de progressão geométrica, por exemplo. Então, a gente estava pensando na ideia de limite, de algo que nunca acaba, que se aproxima, mas nunca chega. Então, para exemplificar mais uma vez esse conceito, eu coloquei aqui um desenho de um quadrado. Digamos que esse quadrado tenha lado 1, tá? Então, a pergunta é, qual é o valor? Digamos que eu divido aqui no meio, tá? E pinto essa área aqui. Qual é o valor dessa área? Bom, o valor dessa área é metade da área do quadrado, então seria meio. Agora eu pego o que sobrou, ai que horror, e divido novamente na metade, deixa eu fazer melhor aqui. E pinto aqui uma dessas partes. Qual é a área do que foi pintado, né? 1/4. E se eu continuar com esse processo, pego o que sobrou e pinto, sobra uma partezinha lá. Então, isso aqui vai ser metade da área que eu tinha antes, então vai ser 1/8. E assim por diante. Quando eu for fazendo isso, né, indefinidamente, onde é que eu vou chegar? Né? Depois de pintar todas essas metades de área aqui. Então, eu vou tender a 1. Então, esses 3 pontinhos aqui, que representam um processo infinito, eles são muito enigmáticos, digamos assim, né? Não é uma coisa simples. Por quê? Porque sempre vai ter, usando esse método aqui, sempre vai ter um pedaço sem pintar. Mas eu cada vez estarei mais próxima da área total, que é 1. Né? Então, essa é a ideia de se aproximar e nunca chegar. Então, no limite, a soma desses valores vai ser 1. Mas, se eu truncar isso, né, na prática lá, for fazer até um determinado n, eu vou chegar perto e nunca vou atingir, tá? Então, esse é um exemplo intuitivo da ideia de limite, né? Isso aqui, se vocês lembram, é uma soma de PG, uma PG de primeiro termo meio e razão meio, e então a gente já trabalhou com esse tipo de conceito antes. Bom, mas como que a gente vai trabalhar a ideia de limite no contexto das funções, que é o contexto que a gente vai trabalhar aqui? Então, deixa para isso aqui, deixa eu trocar a cor, para que a gente possa enxergar aqui um desenho que eu vou fazer. Então, a gente tem lá, digamos, uma função, o gráfico de uma função, e a gente tem um ponto aqui no domínio, que é onde a gente vai estudar o limite. Digamos que eu escolhi esse ponto aqui. Aqui está 6, eu vou dizer que se chama A, tá? Então, o que a gente quer saber, o que a gente está olhando quando a gente escreve o seguinte tipo de coisa. O limite dessa função na variável x representa esse eixo, né? Esse eixo aqui é o eixo das imagens. Então, limite da função quando o argumento se aproxima de um determinado valor. Então, é isso que a gente está interessado. O que significa isso? Então, a gente está perguntando o que acontece com a imagem de uma função conforme no domínio eu me aproximo de um determinado valor. Então, digamos que eu pegue
aqui um valor de x. Vou escrever x1. Então, esse x1 tem imagem f de x1. Mas eu quero mais perto, vou me aproximar mais. Vou pegar um x2 aqui. O que acontece com a imagem? F de x2 veio para cá. Então, eu estava aqui, vim para cá. Então, se eu for me aproximando, x3, vou para cá. Então, o que acontece com essa imagem? Então, esse valor do qual as imagens estão se aproximando é o que a gente chama de limite da função quando x tende a A. E a gente costuma denotar por L, caso ele exista. Tá? Nesse desenho que está aqui, é intuitivo, né? Dá para enxergar que conforme for me aproximando do A, as minhas imagens também vão se aproximando de um valor que nesse exemplo vai coincidir com o f de A. Então, eu vou cada vez mais me aproximando desse f de A, certo? Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, deixa eu trocar a cor aqui para desenhar uma função mais bizarra. Vou fazer esse azul aqui. Então, digamos que eu tivesse... deixa eu pensar... uma função que fosse definida da seguinte forma. Vou escrever ela aqui. É uma função que é zero quando o meu argumento é racional e é 1 quando o meu argumento não é racional. Ou seja, a gente está, esqueci de falar aqui, num contexto de funções com domínios reais, né, ou contido nos reais. Então, não trabalharemos aqui cálculo complexo, apenas cálculo de uma variável real. Tá? O objetivo desse estudo é realmente intuitivo, para que vocês tenham primeiro contato com o cálculo e quem for estudar isso mais profundamente depois na graduação, né, não se assuste lá quando vê pela primeira vez, aí já tem um pouquinho mais de facilidade. Bom, mas digamos que a gente tem essa função aqui, que ela vale 0 nos irracionais e vale 1 nos racionais. Então, é uma retinha de pontos aqui no 1, outra no 0. Então, esse é um exemplo de função que não vai ter limite em nenhum ponto, porque, por exemplo, eu escolho aqui um ponto B, aí, conforme eu for me aproximando do B, no domínio, o que acontece com a imagem? Bom, como em qualquer intervalo real eu tenho tanto racionais quanto irracionais, ora a minha imagem vai estar no 1, ora vai estar no 0, ela vai ficar saltando aqui de um lugar para outro. Então, essa função aqui, que inclusive eu posso trocar o nome e chamar de g para não confundir com o exemplo vermelho, então o limite da função g quando x se aproxima de b, por exemplo, sendo b qualquer, não existe. Ou não existe esse limite. Tá? Então, essa ideia de limite o limite nem sempre existe. Essa é uma primeira análise que tem que ser feita, se o limite existe ou não. Caso ele exista, a gente calcula, tá certo? Então, eu vou colocar aqui na próxima tela a definição, ainda a ideia intuitiva de limite, para depois a gente passar para a definição. Então, nesse exemplo aqui, essas imagens foram retiradas do livro do IESE. Eu tenho uma função, que é essa função dada por duas sentenças, cujo gráfico está desenhado em vermelho aqui. Então, a pergunta seria, qual é o limite da minha função, que aqui é chamada de f, quando eu me aproximo desse ponto aqui, que apesar de não estar desenhado aqui no gráfico, a gente vê aqui pela regra que é 1, né? Então, eu vou colocar ele aqui. Então, quando eu me aproximo de 1, o que acontece com a minha imagem? Bom, se eu vou me aproximando aqui por esse lado, a minha imagem ela vai subindo e se aproximando do 3. Se eu vou me aproximando por esse lado, a imagem vai descendo. Oh, meu Deus, tá meio feio, mas... E também se aproximando do 3. Então,
a gente enxerga que a imagem da função, quando eu me aproximo do 1, ela se aproxima do 3. Então, esse é o valor do limite procurado, tá? Ah, mas a função no 1, ela vale 5, então não seria 5? Então, esse é um ponto bem importante do conceito de limite, que não interessa o valor da função no ponto do qual o argumento está se aproximando. Importa o valor nos valores próximos a esse ponto, tá? Então, não importa. Inclusive, a função nem precisa estar definida nesse ponto em questão, ok? Essa é uma diferença do conceito de limite para o conceito que a gente vai ver depois de continuidade. Para a função ser contínua, aí sim eu tenho que ter importa esse valor no ponto aqui. Então, aqui é uma análise gráfica da situação, ok? No próximo slide, antes de passar para o próximo slide, eu calculei direto aqui o limite no 1, né? Que é o ponto aqui que chama a atenção. Mas eu poderia, por exemplo, perguntar sobre qual é o limite da função no 0, que é esse ponto aqui do domínio, cuja imagem é 1. Então, qual que é o limite quando x se aproxima do 0 das imagens? Bom, tanto por um lado quanto pelo outro, eu vou me aproximar do 1. Então, em todos os outros pontos que não são esse ponto 1, é muito tranquilo, né? Mais tranquilo ainda do que aqui no 1, de ver qual é o limite. Ele acaba coincidindo com o valor do ponto na função. Depois a gente vai ver o que isso aqui significa, tá? Bom, agora sim, vamos para o próximo slide que vai trazer a definição de limite. Então, a definição de limite está escrita aqui de forma precisa. Esse início, deixa eu só tirar aqui a borracha. Esse início aqui, ele vai trazer até aqui uma questão técnica exigindo que, a rigor, o meu ponto A, onde eu vou calcular o limite, seja um ponto de acumulação do meu domínio. Então, ele faz isso aqui exigindo que o domínio seja pelo menos um intervalo, exceto por esse ponto. Mas a preocupação aqui é que o domínio da função permita que eu me aproxime do ponto A por dentro dele, né? Então, o A ele não pode ser um ponto isolado, que não tem mais ninguém do domínio perto dele. Enfim, então, tendo essa questão técnica, vem então a definição. Lembrando que essa definição aqui parece complicada, né? Tem épsilons e deltas, e realmente não é uma coisa, é uma coisa nova, mas a gente não vai utilizar isso nas contas. Eu só estou mostrando aqui para que vocês saibam precisamente como que a gente define. Então, se diz que o limite de f quando x tende a A é L, e escrevemos assim, como eu já escrevi no slide anterior, se para todo epsilon positivo existir um delta positivo tal que, se o x está distante do A menos do que delta, e uma distância positiva, ou seja, não são iguais, então a imagem do x pela f está distante desse L não mais do que epsilon. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Deixa eu fazer um desenho aqui. Vou chamar aqui de função f e vou pensar que aqui eu tenho o meu ponto no domínio A. Então, a ideia é que, dado aqui, você tem que encontrar um valor L no contradomínio, de modo que qualquer distância que eu pegue em volta aqui do L, que a gente vai representar por epsilon, então, esse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, quando eu faço a imagem inversa aqui e rebato isso no domínio, eu tenho que obter, então, um intervalo aqui em volta do A, que eu posso considerar, então, esse cara aqui, o A menos delta, e aqui está até parecendo um pouco menor, né? Até poderia pegar um pouquinho mais para cá, A mais delta.
Então, eu tenho que conseguir um intervalo aqui no domínio de modo que, quando eu pego um x dentro desse intervalo, a imagem desse x vai cair dentro do intervalo aqui na imagem, certo? Então, se eu conseguir fazer isso para todo epsilon, para todo tamanho epsilon aqui, eu tenho a existência do limite, ok? Então, esse é um caso em que o limite existe. A função é bonitinha e tudo mais. Agora, deixa eu fazer um outro exemplo. Fazer de outra cor, fazer aqui do lado. Em que o limite não vai existir. Então, digamos que você tem uma função que é assim, só que ela dá um salto aqui. Tá? E eu estou preocupada com o limite nesse valor. Então, eu teria que encontrar um L aqui, uma posição L aqui na minha imagem, de modo que, mesmo pegando um intervalinho bem pequeno em volta do L, eu consiga um intervalo no domínio que faça todo mundo, em volta do A, né, que faça todo mundo cair lá dentro. Qual que é o grande problema aqui? Qualquer intervalo que eu pegue em volta do A, por menor que seja, eu vou ter imagens aqui embaixo, por conta dessa parte do gráfico, e eu vou ter imagens lá em cima. Então, se eu tentasse pegar um L aqui para cima, essa parte ficaria para fora. Se eu pegar um L aqui para baixo, vai ficar para fora. Se eu pegar um L no meio, pior ainda, tudo fica para fora, né? Então, digamos aqui, ó, por exemplo, se eu escolho esse epsilon aqui, na verdade esse aqui não é um bom exemplo. Deixa eu pegar aqui um L mais para cá. Então, se eu pego esse L aqui e pego o intervalinho aqui L mais epsilon, L menos epsilon, então eu teria que conseguir jogar a minha imagem toda, ou a minha pré-imagem aqui, toda dentro de um determinado intervalo. Mas eu não consigo, por quê? Então eu escolho aqui um que funcione para cá, mas daí o outro lado vai escapar lá para cima, né? Não tem jeito. Ok? Então é mais ou menos essa ideia. A gente não vai ter limite quando eu tenho esse tipo de pulo aqui no meu gráfico, tá? Depois a gente vai ver também outras situações. Mas essa é a definição precisa de limite, né? Definição matemática. Se vocês olharem no IESE, vão ter exercícios pedindo para usar essa definição. Eu não selecionei esses, selecionei outros exercícios, porque o nosso foco aqui é ter uma ideia intuitiva do que é o limite e não fazer contas com a definição. Nesse sentido, eu trouxe aqui também, lá do IESE, uma lista de propriedades que os limites satisfazem. Então, o limite de uma função constante é o valor constante. O limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Limite da soma é a soma dos limites, desde que ambos existam, né? A gente está supondo aqui que os limites existam. A diferença também. O produto também, limite do produto é produto dos limites. Aqui tem a potência, que seria a generalização. Limite do quociente é quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero. Isso aqui é bem importante. Porque senão eu tenho aqui uma indeterminação, né? O que é um número sobre zero, alguma coisa sobre zero. E por último aqui eu tenho a raiz, limite da raiz e raiz dos limites. Aqui tem todas essas condições, né? No caso de o n ser par, o n ser ímpar, enfim. Ok? Então, essas propriedades, de novo, a gente não vai dedicar tempo a demonstrá-las, todas são demonstráveis a partir da definição do slide anterior, mas a ideia aqui é que a gente as utilize para facilitar as nossas contas, tá bom? Bom,
Então, vamos logo para alguns exemplos. Então, exemplos de limites de funções racionais. O que são funções racionais? São funções que são o quociente de dois polinômios, tá bom? Deixa eu trocar a cor aqui para não ficar igual a cor do enunciado. Então, vou pegar o amarelo de novo. Então, pensando em todas as propriedades que a gente viu ali no slide anterior, eu estou aqui com o limite de um quociente. Então, esse limite do quociente vai ser o quociente dos limites, desde que o limite de baixo não seja zero. Então, aqui, a gente sabe mais ou menos como é o gráfico, né, desse denominador aqui, que é uma função cúbica, lembra? Que a gente estudou em polinômios. Então, a gente sabe que é uma função, alguma coisa assim, né? Então, ela é toda bonitinha aqui, não tem pulos, enfim. Então, quando eu for me aproximando no domínio de um valor, a imagem vai se aproximando da imagem desse valor. Então, nesse sentido, essa função aqui embaixo, ela vai se aproximar exatamente do valor da imagem da função no menos 1. Então, se eu substituir o menos 1 aqui, vai dar menos 1 ao cubo, que é menos 1, menos 1 ao quadrado, que é 1, então menos 1, mais 2. Isso acabou dando 0 aqui embaixo, não é o que eu queria. Então, vou fazer o seguinte, para não estragar aqui o meu exemplo, vamos trocar aqui para mais, porque o próximo exemplo que vai trazer um denominador nulo, tá? Então, vamos fazer aqui, que aqui é mais. Então, quando x tende a menos 1, vai ficar menos 1, mais 1, mais 2. Então, vai ficar 2 aqui embaixo, né? Então, por isso, eu posso abrir esse limite em limite do que está em cima, isso aqui é um traço de fração, e limite do que está embaixo, porque eu sei que não vai ser zero. Aí, esse limite aqui em cima, então, a gente conhece cada uma dessas funções, conhece também o polinômio. Então, você pode pensar de duas formas. Ou você pensa diretamente nessa função, ou você pensa na soma, né? Porque a gente acabou de ver que esse limite da soma poderia ser aberto na soma dos limites. E aí, qual é o limite da constante 3? 3 menos o limite do x, quando x tende a menos 1, é menos 1. E aí, fazer separadamente, depois juntar tudo. Então, aqui eu vou fazer mais rapidamente, a gente já fez a conta aqui embaixo, né? Vai dar menos 1, mais 1, sumiu, sobrou 2. E aqui em cima, se eu substituir o menos 1, vai ficar menos 1, mais 3, então ficou 2, menos menos 1, então mais 1, 3, menos 3, deu 0. Então, isso aqui, 0 sobre 2, é 0. Ok? Poderia ter dado outro valor aqui em cima, daí seria tipo meio, né? Enfim, dependendo do valor que desse aqui, tá certo? Muito bem. Então, é assim que se calcula o limite, no caso em que eu não tenho problema de anular embaixo aqui. Então, é só simplesmente eu substituir os valores, o valor no lugar do x e fazer o cálculo, tá? Muito cuidado aqui para o momento em que você para de escrever o limite é o momento em que você calcula ele efetivamente, tá? Bom, vamos para o próximo exemplo. Nesse caso aqui, se eu substituir o 1 aqui, vai dar 0 embaixo. Se eu substituir o 1 em cima, também vai dar 0 em cima. Então, eu não posso simplesmente substituir o 1, porque eu ficaria com 0 sobre 0. E isso é o que a gente chama de indeterminação. Também já conversamos lá no início do curso um pouco sobre isso. Então, eu não posso escrever isso. Isso aqui não é uma resposta. É a mesma coisa que dizer que não consegui resolver. Então, mas, né, a gente estudou os polinômios
e sabe que se o 1 é raiz do de baixo, 0 de baixo e 0 de cima, é porque 1 é raiz dos dois. E então é porque eu consigo fatorar tanto de cima quanto de baixo tendo um fator x menos 1, x menos a raiz, ok? Então, aqui, nesse caso, então a gente precisa fazer a fatoração, ou seja, dividir o meu numerador por x menos a raiz, que eu testei e vi que era a raiz. Então, temos que relembrar lá as continhas. Então, menos 3, aqui está faltando o termo quadrado, então ficou mais x quadrado, menos x quadrado, menos 3x, mais 2. Continuando aqui, mais x, então vai ficar x quadrado menos x, subtrai tudo, aqui faltou o parênteses, apesar de que eu fiz corretamente a conta. Então, aqui zerou, menos 3x mais x, menos 2x mais 2. Então, se eu pegar aqui menos 2, eu vou ter menos 2x mais 2, subtraindo o resto zero, como tinha que ser. Então, eu acabei de descobrir que esse meu numerador, limite de x tendendo a 1, o numerador, ele na verdade é x menos 1 vezes x quadrado mais x menos 2. Fazendo a mesma coisa para o denominador, vou ter que fazer aqui embaixo. Então, x à quarta menos 4x mais 3, se eu dividir isso por x menos 1, então temos aqui x ao cubo menos 4x mais 3. X quadrado, para zerar aqui, vai ficar x quadrado menos 4x mais 3. X para zerar o x quadrado. Foi embora, menos 4 mais 1, menos 3x mais 3. Então, se eu multiplicar por menos 3, eu zero aqui o meu resto, né? Então, essa conta permite descobrir que esse polinômio aqui de baixo, ele é, na verdade, x menos 1 vezes x ao cubo mais x quadrado mais x menos 3. Ok? Então, essa divisão de polinômios tem esse fator comum que pode ser cancelado. E esse limite vai, na verdade, ser o limite, quando x tende a 1, de x quadrado mais x menos 2 sobre x ao cubo mais x quadrado mais x menos 3. Bom, agora se eu for substituir o 1, novamente eu vou ter 0 em cima e 0 embaixo, indeterminação. Então, novamente eu terei que dividir por x menos 1. Então, deixa eu apagar aqui a conta anterior. Então, x quadrado mais x menos 2, vi que 1 é raiz, então eu divido por x menos 1. Vai dar x quadrado menos x, que quando eu subtraio fica x mais x, 2x menos 2, ou seja, se eu colocar 2 aqui, eu tenho o final da conta. Então, esse polinômio quadrático, na verdade, pode ser fatorado em x menos 1 vezes x mais 2. Então, esse limite aqui, ele vai, esse numerador vai virar
vou escrever aqui do ladinho, x menos 1 vezes x mais 2. E o denominador, então eu preciso dividir o x ao cubo mais x quadrado mais x menos 3 por x menos 1, já que 1 é raiz. Então vai ficar x quadrado mais x quadrado, 2x quadrado, mais x menos 3. Então, 2x aqui para dar o 2x quadrado, menos 2x, subtrai. Fica x mais 2x, ou seja, 3x menos 3. Se eu multiplicar por 3, eu finalizo. Então, o denominador vai ser x menos 1 vezes x quadrado mais 2x mais 3. Novamente, eu tenho um fator comum que eu posso cancelar, e esse limite vai ficar limite quando x tende a 1. Deixa eu apagar aqui para eu poder escrever. Vou apagar também essas contas, que são contas que podem ser feitas no rascunho, né? Então, vai sobrar simplesmente x mais 2 no numerador e no denominador x quadrado mais 2x mais 3. Agora, quando eu substituo 1, eu não tenho mais zero embaixo. Então, eu posso usar a propriedade, que é limite do quociente é quociente dos limites. Então, em cima ficaria 1 mais 2, que é 3, e embaixo fica 1 mais 2, falta um mais aqui, mais 3. Então, fica 6, né? Ou seja, o limite dessa função, quando x se aproxima do 1, é meio. Ok? Apesar de a função não estar definida no 1, né, porque dá zero embaixo, o limite existe e é meio. A gente poderia desenhar essa função no GeoGebra. Vamos fazer isso? Ok. Deixa eu tirar aqui essa função que eu vou usar daqui a pouco. Então, relembrando lá, que a função é x ao cubo menos 3x mais 2 no numerador e no denominador era x à quarta menos 4x mais 3. Ok, então a função está aqui. Então, a rigor, ela não estaria definida no 1, né, porque isso zera embaixo, aqui o denominador, mas eles acabam não deixando aqui, né, a bolinha aberta. E aqui a gente vê claramente, então, que quando eu me aproximo do 1, no domínio, eu estou me aproximando do meio na imagem. Certo? Então, essa é a ideia aqui desse exemplo. Muito bem. Voltemos para a nossa apresentação. E finalmente, então, o último exemplo aqui. Deixa eu só colocar isso aqui para não nos perdermos. É um caso em que, vejam, o denominador é igual e o numerador é diferente. Então, o denominador dá zero se eu substituir o 1. O numerador vai dar menos 1, né? Então, a
aqui, se eu fosse simplesmente substituir, eu chegaria em algo do tipo menos 1 sobre 0. O que não existe, é uma indeterminação também. Não é uma indeterminação, mas é uma coisa que não se escreve, não existe fração com denominador 0. Mas a ideia, então, é que conforme a gente vai se aproximando do 1, o denominador vai ficando cada vez menor, cada vez mais perto do 0, enquanto o numerador vai ficando perto do menos 1. Então, um número fixo sobre um número cada vez menor, essa fração vai ser um número cada vez maior. Tá? Então, esse tipo de situação vai resultar num resultado ou mais infinito ou menos infinito, a depender do sinal do numerador e também do sinal do denominador. Tá? Vamos desenhar essa situação. Então, o numerador é 3x menos 3x mais 2, enquanto o denominador é igual ao denominador que a gente tinha antes lá, x à quarta menos 4x mais 3. Deixa eu apagar aqui a anterior. Então, a situação é essa aqui, ó. Essa é a função. Então, quando a gente desenha o gráfico, a gente vê que quando eu estou me aproximando do 1, a minha imagem está se aproximando do menos infinito, não do mais infinito, tá? Então, esse apoio gráfico é importante, mas a manipulação algébrica também, né, ajuda bastante, porque lá numa prova de cálculo a gente não vai ter o GeoGebra para fazer os desenhos. Então, voltemos aqui para a nossa apresentação. Então, nesse caso aqui, como que eu sei que é menos infinito? Eu sei que é menos infinito porque o numerador é negativo e o denominador tem uma potência par, ou seja, aqui embaixo eu vou ter uma situação positiva, e em cima negativo, então, no fim das contas, negativo com positivo dá negativo. Por isso, esse limite aqui, então, é menos infinito, tá? Esse exemplo C já é uma coisa que a gente chama de limite infinito. E eu vou, na sequência, explicar um pouco melhor o que é isso, tá? Antes de falar dos limites infinitos, vamos conversar um pouquinho sobre o que são os limites laterais. Então, o limite lateral é naquela situação da definição, onde eu tinha lá o meu valor A e dado qualquer intervalo aqui no meu contradomínio, eu tinha que conseguir manter ele, né, dentro do meu domínio, na imagem inversa, ou eu teria que conseguir o intervalo aqui em volta do A que se mantivesse dentro desse intervalo pequenininho aqui. O limite lateral é quando eu, ao invés de olhar para os dois lados do A, eu olho somente para um lado do A. Então, dado esse intervalo aqui, eu tenho que garantir que um dos lados, né, se eu vou falar do limite à esquerda do meu A, então aqui é o limite à esquerda, que a gente representa por um menos, porque eu estou vindo pelos menores do que A. Então, o limite à esquerda existe se eu consigo manter o pedaço do lado esquerdo dentro do meu intervalo. E se eu olho aqui para o outro lado, aí eu estou falando do limite pela direita. Tá? Então, o limite à esquerda, a gente denota assim. Então, é o limite quando x tende a A pela esquerda de f de x, que é igual a L. Vou chamar de L1. Aí você pode ter um limite pela direita, não necessariamente igual ao limite pela esquerda. Vou chamar de L2. E aí, essa ideia do limite lateral é interessante porque se você garante um lado e garante o outro, é teorema que você garante os dois lados, ou seja, o limite existe se e somente se os limites laterais existem.
Então, se você quiser demonstrar que um limite não existe, desculpa, existem e são iguais, né? Então, se os dois existem e são iguais, aí você garante a existência do limite completo. Então, um jeito de você demonstrar que limites não existem é você calcular os limites laterais e chegar em resultados diferentes para cada um deles. Aí o limite não existe. Ok? Muito bem. Alguns exemplos aqui de limites laterais que também vão ser exemplos de limites infinitos, ou seja, que o resultado é infinito ou menos infinito. Então, nesse exemplo aqui, se eu me aproximo do menos 2, né? Desculpa aqui, ó, menos 2 pela esquerda, então eu tenho aqui o denominador se aproximando de 0 e o numerador se aproximando de 4 menos 2, ou seja, de 2, né? Então, eu tenho o numerador positivo e o denominador 0. Isso aqui vai ser mais infinito. Quando eu me aproximo do menos 2, mesma função aqui, ó, mas pela direita, então eu também vou ter o meu denominador se aproximando de 0 e o meu numerador também vai se aproximar de 2, né? De 4 menos 2. Então, isso também é mais infinito. Então, nesse caso, a gente diz que existe o limite quando x tende a menos 2, completo aqui dessa função, e isso vale mais infinito. Agora, de outro modo, essa função aqui, quando eu me aproximo, o x se aproxima do 1 pela esquerda, eu tenho então o meu denominador se anulando e o meu numerador sendo próximo de 2, né? Desculpa, próximo de 4. Isso. Quando eu me aproximo pela direita também, não é exatamente esse o exemplo que eu queria. Deixa eu mudar aqui, vou colocar, já sei. Aqui eu vou ter que colocar aqui menos 1 no meu exemplo, tá? Menos 1. Bom, aí vocês já vão me dizer aqui que x menos 1 sobre x menos 1 quadrado, eu posso simplificar antes de calcular o limite para 1 sobre x menos 1. É verdade. Nos dois, já vou fazer nos dois. Tanto no limite à esquerda quanto no limite à direita. Então, quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 1, esse valor aqui embaixo é negativo, né? Ele tende a 0, mas ele é negativo. Então, eu tenho 1 sobre um valor negativo. Isso aqui vai ser negativo e cada vez menor, menos infinito. Por outro lado, quando eu me aproximo do 1 pela direita, eu vou ter aqui valores sempre positivos, cada vez menores, e isso vai ser mais infinito. Então, a partir disso, a gente pode dizer que esse limite, quando x tende a 1, o limite completo, de x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado, não existe. Esse limite não existe. Também dá para escrever, talvez seja melhor, não existe o limite. Né? Escrever no começo aqui. Não é igual a não existe, não existe o limite. Ok? Então, aqui a gente tem exemplos de limites laterais, cujos resultados são mais ou menos infinito. Agora, já chegando no final, a gente vai falar de limites no infinito. Qual que é a diferença de limites infinitos e no infinito? Limites no infinito é quando você quer olhar os teus x se aproximando de mais infinito ou de menos infinito. Um dos dois da função, e isso vai te dar um certo resultado aqui. Pode ser um número ou pode ser infinito. Tá? Então, por exemplo, uma função exponencial, vou desenhar aqui um exponencial.
Então, tenho, digamos aqui, e elevado a x. Qual que é o limite quando x tende a infinito do e elevado a x? O que acontece quando eu vou indo cada vez mais, aumentando cada vez mais o valor no domínio? O valor da imagem vai crescendo também para o infinito. Agora, o limite quando eu vou para menos infinito. O que acontece com a minha imagem quando eu vou cada vez mais vindo aqui para a esquerda da exponencial? Lembram lá de matemática 2? Esse valor vai se aproximar do zero. Tá? Então, essa ideia é bastante gráfica, né? De o que acontece com a função conforme eu vou para a esquerda ou para a direita no meu domínio. Esquerda ou direita. Ok, agora preciso dar aqui um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Tem alguns casos interessantes aqui desses limites no infinito, que são também de funções racionais. Então, por exemplo, x tendendo a infinito de x ao cubo menos 2 sobre x quadrado menos 1, ou 3x quadrado menos 1. O que será que acontece? Bom, se eu simplesmente pensasse na ideia de substituir em cima e embaixo, esse valor é infinito, né? Se eu aumentar o x ao cubo também aumenta indefinidamente. E aqui embaixo também, conforme eu aumento o x, esse valor aqui embaixo também aumenta. Então, isso daria infinito sobre infinito. Mas isso, eu não sei o que é uma indeterminação. Então, existe uma técnica aqui, uma continha simples, que é a seguinte. A gente tenta, então, ou a gente isola a parcela que tem o maior expoente na minha conta aqui. No caso é x ao cubo, vai ficar 1 menos 2 sobre x ao cubo no numerador. E embaixo eu também vou isolar x ao cubo, vai ficar 3 sobre x, para eu obter quando eu multiplicar de volta o 3x quadrado, menos 1 sobre x ao cubo. Esse x ao cubo, que é parcela comum, eu mando embora. E aí me sobra esse negócio aqui, 1 sobre 2 sobre x ao cubo e 3 sobre x menos 1 sobre x ao cubo. Agora, se eu aumentar o valor de x nessas três frações aqui, todas elas vão ir para zero, certo? E o meu limite vai ser 1, porque todo mundo vai para zero, só esse aqui que não. Então, eu acabei de calcular o limite dessa função. Tem um padrão aqui nesses casos que a gente pode pensar que o termo de maior grau vai mandar. Então, só um pouquinho que tem uma coisa estranha aqui. Tem um problema aqui. Porque isso aqui daria 1 sobre 0, né? 1 sobre 0, não 1, 1 sobre 0. Então, que na verdade é infinito. Né? A gente vai interpretar aqui como infinito. Então, não posso escrever 1 sobre 0, é infinito o limite desse quociente. Então, o que eu estava falando, eu percebi o erro por causa desse padrão, né? Que eu vou falar agora. O polinômio de maior grau, ele manda. Então, se eu tenho o polinômio de maior grau em cima, no numerador, eu vou ter mais ou menos infinito, a depender do coeficiente dele. Se o de maior grau está embaixo, ele que vai crescer mais rápido e o meu limite vai ser zero. Agora, se eu tenho polinômios com grau igual aqui, então eu vou fazer essa técnica aqui e vai me resultar sempre o quociente dos coeficientes desse termo de maior grau. Então, por exemplo, se aqui fosse cubo, o resultado do meu limite seria 1 sobre 3, porque são os coeficientes aqui. Tá? Na quinta-feira a gente faz mais continhas para
ver alguns desses exemplos, tá? Mas essa é uma técnica que é interessante. Agora sim, então, finalmente, último conceito que eu queria conversar com vocês é o conceito de função contínua. Então, uma função ela é dita contínua se vale isso aqui, ó, o limite da função, quando x tende a A, é a própria imagem no ponto A. Então, se vocês voltarem nos exemplos anteriores, muitos deles tinham essa propriedade, porque conforme eu me aproximava no domínio de um valor, a imagem se aproximava da imagem desse valor, tá certo? Então, esse é o conceito de função contínua. Num ponto, né? No ponto A. Aí, a gente fala, então, aqui, f contínua em A, se vale essa condição. E a gente fala que f é contínua se ela é contínua em qualquer elemento do intervalo, do domínio, né? Então, ela é contínua no intervalo se ela é contínua em todos os elementos desse intervalo. Então, essa é uma diferenciação importante, que o conceito de continuidade é um conceito pontual. Para que a gente defina a continuidade da função por completo, tem que olhar todos os pontos. Então, eu vou desenhar aqui embaixo, deixa eu só trocar a cor, um exemplo de função contínua. Então, as funções contínuas, elas são funções que, para desenhar o gráfico, eu não preciso tirar o lápis do papel. Tá? Então, elas são contínuas, elas têm um traçado contínuo. Então, aqui é um exemplo de uma função contínua, que satisfaz aquela condição, né? Se me aproximo aqui do valor do domínio, as imagens se aproximam do valor da imagem. Agora, uma função desse tipo, que eu já desenhei anteriormente, ela é descontínua, porque o limite da função, quando me aproximo, o limite nem existe, né? Nesse caso aqui, quando eu venho por um lado, eu chego aqui, quando eu venho pelo outro, eu chego aqui. Então, são limites laterais diferentes, então esse limite não existe por completo, tá? Então, esse é um exemplo aqui de função descontínua, porque o limite não existe. Outro exemplo de função descontínua, vou fazer aqui do lado, seria uma situação em que eu tenho uma função que tem um buraco aqui, e ela está definida em outro ponto, outro valor aqui nesse ponto. Então, o limite existe nesse caso, e vai ser esse valor aqui. Mas o valor da função no ponto A é esse f de A aqui, que é diferente do valor do limite que está aqui embaixo. Tá? Então, essa outra situação de função descontínua. Tem dois exemplos. A gente diz que essa aqui é uma descontinuidade do tipo salto, tá? E essa aqui é uma descontinuidade simples, talvez esse seja o nome. Enfim, então, aqui tem um exemplo, né, associado com o exercício que vocês vão ter que resolver, para determinar qual é o valor do parâmetro A para que a função seja contínua nesse ponto. Eu não vou aqui desenhar gráfico, vou fazer de forma algébrica. Então, eu sei que a condição de continuidade é que no ponto zero, né? Então, é que o limite no zero da minha função tem que ser o valor da função no zero. Será que isso é verdade? Ou para que A isso é verdade, né? Então, calculando primeiro o limite da função quando x tende a zero. Bom, isso é o limite da função, essa expressão da função fora do zero, que é o que o limite olha, fora do zero, se aproximando do zero. Bom, aqui eu vou ter que usar os meus conhecimentos de trigonometria. Vocês estão vendo que o cálculo ele vai puxando os conhecimentos dos diversos tipos de função? Então, tangente é seno sobre cosseno. E seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Então, se eu fizer essa divisão,
eu vou ter seno de x no numerador e no denominador, então mantém a primeira, inverte a segunda, 2 seno x cosseno x. Esse seno x é comum, vai embora e fica 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de x. Então, x tendendo a zero, cosseno de zero é 1. Então, eu tenho aqui meio. Esse é o limite da minha função. E quanto vale o f de zero? F de zero vale cosseno de A. Então, a exigência é que esses valores sejam iguais. Então, quando que o cosseno de A é meio? Quando que o cosseno de A é meio? Então, temos que lembrar do nosso círculo trigonométrico, que o cosseno é o eixo consono, que ele vai ser meio aqui nos 60 graus e também no menos 60 graus, né? Então, o A em radianos, pensando aqui em radianos, seria o mais ou o menos π sobre 3 em qualquer uma das voltas. E aí a gente buscou conhecimentos lá de matemática 3, beleza? O exemplo que vocês têm que resolver não vai trazer trigonometria, tá? Vocês têm que entregar. Então, é um pouquinho mais simples nesse sentido. Ok, então, agora sim, é isso que eu queria falar. Peço desculpas pela confusão na explicação. Bastante coisa para explicar numa aula, né? A ideia é dar essa intuição, então não se preocupem que eu não vou complicar. Dá para complicar muito no cálculo, né? Mas não é meu objetivo aqui. O objetivo é um primeiro contato, então a gente vai esclarecendo aí as coisas também nas aulas síncronas e nos vemos então na quinta-feira. Até lá!